Boa noite. O Ibama desativa mais um garimpo ilegal na terra Yanomami, que tinha até bingo no meio da floresta. 65 municípios maranhenses vivem em situação de emergência nas inundações. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Entregadores flagram as agressões de uma moradora no Rio. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva completa 100 dias. Em meio minuto no Jornal Nacional. Uma ação do Ibama contra o garimpo ilegal em território Yanomami destruiu um acampamento que tinha até bingo no meio da floresta. A ilegalidade escancarada em fotos. Tem sala de administração, um cardápio de serviços diversos, com encomendas, peças em geral, internet e comida variada. As refeições seguem horários bem definidos. Em alguns locais, somente os funcionários podem entrar. O garimpo, que ainda ocupa a terra Yanomami, faz até sorteio de telefone e carro. Cartela de bingo por 5 gramas de ouro. As imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional mostram a operação do Ibama, que tenta parar o avanço do estrago nesse pedaço da Amazônia. O acampamento clandestino está na região do Romoche, onde antes da invasão garimpeira havia um posto de saúde indígena, agora desativado. É uma das principais frentes de combate à extração ilegal nas terras dos Yanomami. Na pista de pouso, um avião com a matrícula adulterada com fita adesiva. Esse avião ele já foi apreendido em uma outra oportunidade no Ibama, em um aeródromo dentro de Boa Vista. Os bancos foram retirados para dar mais espaço para a carga. É assim que minérios como a cassiterita deixam a reserva Yanomami para ganhar o país e o mundo em remessas ilegais. Todo o acampamento encontrado na operação foi destruído, incluindo o avião com matrícula adulterada. A Operação Yanomami já destruiu mais de 200 acampamentos de garimpeiros. No último dia 6 de abril, a Força Aérea Brasileira desativou o corredor aéreo aberto em fevereiro para a saída voluntária de garimpeiros da reserva. Agora, apenas os aviões e helicópteros militares ou a serviço de órgãos públicos envolvidos na operação podem sobrevoar a área. A operação para expulsar os garimpeiros da reserva Yanomami não tem prazo para terminar. Indígenas da etnia Guarani estão pedindo ao governo urgência na demarcação de 12 áreas nas regiões Sul e Sudeste. O que queremos não é nada além do que está garantido na Constituição. Eles querem a retomada da demarcação de terras indígenas, interrompida no governo passado. A campanha do povo Guarani identificou 12 áreas que podem ter o processo de demarcação concluído rapidamente, porque já estavam na fase final. 4 ficam em Santa Catarina, 1 no Paraná e 7 em São Paulo. O pedido formal foi feito à FUNAI e à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A comissão também pede para que a demarcação seja retomada em cerca de 60 áreas. O Caraí vive numa delas, a terra indígena Jaraguá, uma aldeia entre São Paulo e Osasco. Ele espera pela demarcação dos 500 hectares desse território desde criança. Quer pegar melzinho, Miguel? E quer que pelo menos o filho de 7 anos cresça numa terra reconhecidamente indígena e livre das ameaças de invasores. O nosso povo sempre esteve aqui e o não indígena hoje nos nega a nossa própria existência, a nossa identidade, né? Sem o processo de demarcação, muita coisa fica solta. A gente não consegue ter a construção de uma escola, a gente não consegue ter a reforma de um posto, a gente não consegue ter saneamento básico. As terras do povo Guarani estão na Mata Atlântica, a floresta que mais sofreu o impacto da urbanização por estar perto de grandes cidades e que é uma das mais devastadas do país. Os indígenas dizem que o reconhecimento dos territórios também pode ajudar na preservação do que restou dessa mata. A Mata Atlântica é fundamental para a sobrevivência da sociedade no entorno das terras indígenas, dos não indígenas, né? O que garante a água que chega nas cidades, é o que garante a estabilidade do clima. Então, a demarcação das terras indígenas é importante não só para essas populações que vivem lá, mas para todos, né?
O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas disse que a equipe está analisando os processos que ficaram paralisados. Uma das áreas reivindicadas pelo povo guarani, a terra indígena Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, já está na lista para demarcação nos primeiros 100 dias de governo. Nós recebemos a demanda deles e já pedimos para verificar se, para além da terra indígena Morro dos Cavalos, tem outra ali que esteja efetivamente pronta para ser homologada. 9 indígenas foram presos no fim de semana em Dourados, Mato Grosso do Sul. Na última quinta-feira, um grupo de 20 indígenas invadiu as obras de construção de um condomínio. Soldados do batalhão de choque afirmam que os 9 foram detidos porque agrediram um caseiro, que também é indígena. Os indígenas negam e afirmam que a construção fica no território Guarani e Kaiowá. O Ministério Público Federal afirmou que está em elaboração um laudo antropológico da região. A construtora informou que paralisou as obras, mas que possui todas as autorizações e licenças exigidas e que mantém diálogo com representantes das comunidades indígenas. A Defensoria Pública da União pediu a libertação dos indígenas. No Maranhão, mais de 35 mil famílias já foram afetadas pelas enchentes. A situação é de emergência em São Luís e em mais 64 municípios. É pelos trilhos da ferrovia Carajás que combustível e alimentos chegam até Alto Alegre do Pindaré, no oeste do Maranhão. As mercadorias seguem no trem porque a estrada de acesso ao município está debaixo d'água. Alto Alegre do Pindaré, localizada entre 2 rios que transbordaram, continua inundada. Já faltam alimentos para as famílias desabrigadas. Sofremos a escassez de combustíveis, gás de cozinha e produtos alimentícios por conta dos nossos acessos estarem bloqueados em decorrência dessa forte enchente. Em Presidente Juscelino, no norte do estado, o rio Munim está quase 8 metros acima do nível normal e continua avançando em direção a ruas, casas e comércios. Esta aqui é uma das cenas mais comuns que a gente vê pelas ruas do centro comercial da cidade. Os comerciantes retirando as mercadorias das lojas para evitar que o prejuízo seja maior. Uma vez que eles vão ficar vários dias, não sabem quanto tempo, com as lojas fechadas. Os prejuízos vêm, né? Acontece porque a gente não dá conta de tirar. Esse ano, por exemplo, foi uma enchente muito rápida. Todo mundo está olhando. Famílias continuam deixando suas casas que foram invadidas pela água. Muito complicado e também, assim, doloroso, triste, porque todo ano acontece isso. A gente tem que estar saindo de casa para estar adentrando outros lugares e a nossa privacidade vai embora, né? E tudo isso complica a vida da gente. No estado, são mais de 35 mil famílias atingidas pelas chuvas. Desse total, 8 mil estão desalojadas e desabrigadas e 65 municípios estão em estado de emergência. Em Arari, na região conhecida como Baixada Maranhense, cerca de 5 mil famílias estão isoladas em vários povoados. Em algumas comunidades, só é possível ver o telhado das casas. Nesta, o cãozinho foi resgatado do telhado. Em Pedreiras, no leste do estado, a chuva e os ventos fortes derrubaram ontem à noite o teto dessa escola. No Pará, um trecho da rodovia Belém-Brasília está parcialmente interditado desde a madrugada. Um rio transbordou e alagou a pista. A enxurrada também arrastou um pedaço da estrada que liga Irituia a Capitão Poço. A Jaqueline Brasil conta agora pra gente como fica a previsão do tempo amanhã em todo o país. Jaqueline, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você que está aqui com a gente. As fortes chuvas ainda vão marcar presença em parte do norte e do nordeste. O alerta de temporal é para o norte do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amapá. Pode chover bastante em Macapá, Belém, São Luís e Fortaleza, com máximas de 29 e 30 graus. A ZECIT, Zona de Convergência Intertropical, principal responsável pelos temporais, continua forte e muito próxima do país. Ela é representada por essa escada e olha a quantidade de áreas de instabilidade. Tudo isso aqui
vai virar nuvem de tempestade. E o que favorece a permanência desse sistema tão perto da gente é a temperatura do Oceano Atlântico, que está mais quente do que o normal. E o calor funciona como um combustível para a intensificação da entrada dessas correntes de vento. Por isso, a previsão é de chuva forte e volumosa nos próximos 15 dias em áreas do norte e do norte nordestino, com volumes que podem passar os 150 milímetros. Já no Rio Grande do Norte, interior da Paraíba até o norte da Bahia, o tempo fica firme. E essa é a mesma condição para o leste e sul de Minas, divisa com o Espírito Santo, Rio de Janeiro, quase todo o estado de São Paulo, o centro-sul de Mato Grosso do Sul e toda a região sul. Vai fazer frio amanhã em Curitiba, com mínima de 13 graus logo cedo, chance de nevoeiro, máxima de 25. Em Porto Alegre, em São Paulo, Belo Horizonte, mínimas de 19, 15 graus, mas à tarde esquenta. Termômetros devem marcar 33, 27 e 25 graus. No Rio, o dia começa com 17 graus e a máxima pode chegar a 30, uma diferença de 13 graus ao longo do dia. Em Rio Branco, em Palmas, em Cuiabá, faz 31 graus. No Recife, Salvador e Campo Grande, 30. Os termômetros não devem mudar muito durante essa semana no norte, no nordeste e no centro-oeste. Mas no sul, o tempo deve virar a partir de quarta-feira, por causa da chegada de uma nova frente fria. E na quinta-feira, o risco é de temporal, especialmente no Rio Grande do Sul. E na sexta-feira, pode chover forte no sudeste, principalmente em São Paulo. Vamos monitorar. Boa noite para vocês. Renata, Bonner. Boa noite, Cris. A seguir, os 100 dias do governo Lula. E os flagrantes de agressões a entregadores no Rio. Depois de amanhã, a Polícia Federal vai ouvir cerca de 80 militares do Exército sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A investigação é sobre a participação ou omissão deles. Entre os que devem depor estão o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiava o Comando Militar do Planalto no dia dos ataques, e o coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandava o batalhão da Guarda Presidencial. O Ministério Público do Distrito Federal pediu hoje que a Justiça condene 2 homens acusados da tentativa de explosão de um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília em dezembro. O MP pediu a condenação de Alan Diego dos Santos e George Washington de Oliveira Souza, que estão presos pelo crime de explosão com pena de 3 a 6 anos de detenção. O Ministério Público considera ainda que a pena pode ser aumentada em 1/3, porque o crime tinha como alvo um depósito de combustível. Um terceiro envolvido no caso, Wellington Macedo de Souza, está foragido desde dezembro. O presidente Lula reuniu hoje todos os ministros num evento para marcar os 100 primeiros dias de governo. Ele defendeu a economia e a proposta de arcabouço fiscal e voltou a criticar previsões pessimistas. O tema da cerimônia foi "O Brasil voltou". O slogan esteve presente no tom de todos os discursos. O primeiro a falar foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse que o Brasil voltou a ter governo e gestão pública. Depois, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que comanda o Ministério da Indústria e Comércio, disse que foram 1000 dias em 100. Mas foi o próprio presidente Lula quem detalhou o que o governo fez até agora. Buscou demonstrar que está conseguindo união e reconstrução e tentou afastar previsões pessimistas. Ninguém acredita num governo que levanta todo dia: o PIB não vai crescer, porque a economia não está muito boa, porque o FMI disse tal coisa, porque o Banco Mundial disse tal coisa, porque o mercado financeiro disse tal coisa. Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. Ao enfatizar a importância da democracia, o presidente relembrou o 8 de janeiro, dia do ataque golpista. Não se constrói um país verdadeiramente desenvolvido sobre as ruínas da fome, dos ataques à democracia, do desrespeito aos direitos humanos e da desigualdade de renda, raça e gênero. Não se chega a lugar nenhum deixando para trás a metade mais sofrida da nossa população.
Lula destacou ações de promoção de igualdade racial e de gênero e de inclusão da população mais pobre. Prometeu acabar com as filas na Previdência. Disse também que pretende proibir a entrada no Palácio do Planalto de quem não apresentar comprovante de vacinação em dia. Depois da fala improvisada, o presidente passou a ler um discurso. Ele enfatizou a importância da reforma tributária e do arcabouço fiscal, programa que busca o equilíbrio das contas públicas e deve ser encaminhado ao Congresso até sexta-feira, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apresentamos um novo arcabouço fiscal que traz soluções realistas e seguras para o equilíbrio das contas públicas, que dá um fim às amarras irracionais e sistematicamente descumpridas do falido teto de gasto, que garanta a volta do pobre ao orçamento e que possibilita a aplicação de recursos no desenvolvimento econômico do país. Estamos trabalhando em uma reforma tributária que corrija as distorções históricas de um sistema de tributação regressivo e injusto para os brasileiros e os entes federados. Lula elogiou o trabalho do ministro da Fazenda. Aqui, Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas. Eu tenho que elogiar você e a equipe que trabalharam, porque certamente em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. E acrescentou que, apesar das críticas, está certo de que o Congresso vai aprovar o arcabouço fiscal. Eu tenho certeza que vai ter sucesso, tenho certeza que vai ser aprovado e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta. Lula voltou a criticar os juros altos. A taxa básica de juros no país está fixada em 13,75% ao ano e é estabelecida pelo Banco Central para controlar a inflação. O presidente Lula já disse em outras ocasiões que considera que a taxa deveria ser menor. É muito alta a taxa de juros. Continuo achando que estão brincando com o país. Brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer. O presidente falou por mais de 1 hora, sempre repetindo o slogan "O Brasil voltou". Citou medidas que pretende adotar nas áreas de educação, saúde e sobre o meio ambiente. Nós temos um compromisso até 2030 de chegar ao desmatamento zero na Amazônia. Eu sei que não é uma tarefa fácil, até porque a Marina ainda está numa fase de montar o que foi desmontado. Desde contratar gente até equipamento para que a gente possa voltar a ter um padrão de fiscalização que a gente tinha há 10 anos atrás. Então é importante que as pessoas compreendam que as coisas não são fáceis, mas que nós vamos cumprir. Essa pontuação dos 100 dias de governo foi o último compromisso público do presidente antes da viagem à China. Lula embarca amanhã com uma comitiva de 8 ministros, 5 governadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e mais 7 senadores e 19 deputados. A viagem, prevista para a última semana de março, havia sido adiada porque o presidente apresentou um quadro de pneumonia leve. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, criticou a postura do governo nesses 100 primeiros dias. Em uma entrevista à Globo News, o senador disse que o Congresso ainda não recebeu projetos do governo para começar a discutir. Esses 100 dias, eles são emblemáticos, para qualquer governo. É o início de uma trajetória de 4 anos iniciais, que eu particularmente espero que não sejam renovados. Nós esperamos que o governo comece. Ainda não votamos nenhum projeto de interesse do governo federal no âmbito do parlamento. Tivemos a oportunidade de discutir a agenda desse governo, o programa desse governo. O que vemos é uma série de
declarações desencontradas que geram muito ruído, né, na vida real das pessoas. O deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, disse que o governo mostrou que tem forte preocupação com o equilíbrio das contas e que esse compromisso gera estabilidade e confiança. Ele foi muito firme, né, no rigor que ele quer ter com as contas, mas também, evidentemente, preservando o investimento público, né? Preservando o investimento público e aquilo que é fundamental para colocar os pobres no orçamento. Por isso que vem a reforma tributária, por isso que vem as metas fiscais, o novo arcabouço fiscal, por isso que vem as medidas provisórias que estão tramitando. Tem que recompor as finanças públicas para poder fazer os investimentos que são necessários, porque senão não tem emprego, não tem geração de renda, não tem emprego. Na mesma cerimônia sobre os 100 dias de governo, o presidente Lula se solidarizou com uma professora de Curitiba que acusou um supermercado de discriminação racial. Isabel Oliveira foi hoje a uma delegacia acompanhada de integrantes de grupos do movimento negro. Ela registrou queixa e a Polícia Civil abriu investigação. Na última sexta-feira, num supermercado da rede Carrefour, Isabel Oliveira se despiu. Ficou só com as roupas íntimas e exibiu, escrita no corpo, a pergunta: sou uma ameaça? A professora tinha feito compras no supermercado horas antes. Afirmou que se sentiu constrangida enquanto percorria os corredores por ter sido acompanhada à distância por um segurança. E disse que o comportamento dele indicava o temor de que ela viesse a roubar produtos. Em nota, o supermercado Carrefour declarou que está completamente comprometido com a transparência e a tolerância zero contra qualquer tipo de racismo, que abriu apuração interna sobre o caso e, durante a investigação, suspendeu o funcionário indicado pela professora Isabel Oliveira, que vai entregar às autoridades as imagens das câmeras da loja. Que o grupo Carrefour Brasil tem 47 anos de presença no país. É a maior empregadora privada do Brasil, com mais de 150 mil colaboradores e está comprometido com uma extensa agenda antirracista. O Carrefour demitiu uma funcionária da unidade de Alphaville, na Grande São Paulo, depois que o cantor Vinícius de Paula, marido da bicampeã olímpica de vôlei Fabiana Claudino, disse ter sido vítima de racismo na sexta-feira à tarde. Ele tentou usar um caixa preferencial que estava livre, mas a funcionária disse que não poderia atendê-lo porque seria multada se surgisse alguém com direito de uso. Vinícius, então, se dirigiu à caixa ao lado, mas notou que uma cliente branca foi atendida no caixa preferencial, mesmo sem ter direito. Vinícius disse que cobrou uma explicação, mas não recebeu nenhuma. Sobre este caso, em nota, o Carrefour informou que a operadora de caixa na fila preferencial estava em período de experiência. Foi imediatamente afastada pela gerência e desligada no mesmo dia. O supermercado afirma que atendeu o cliente no mesmo momento, manteve contato com ele desde então e continua aberto ao diálogo. O Carrefour reiterou que tem política de tolerância zero contra qualquer tipo de comportamento desrespeitoso e promove esforços constantes na conscientização dos colaboradores. Entregadores agredidos por uma mulher no Rio de Janeiro registraram em imagens os flagrantes dos ataques que sofreram. A polícia registrou os casos como injúria. A cena aconteceu ontem de tarde em São Conrado, bairro nobre da zona sul do Rio, vizinho à favela da Rocinha. Sandra Matias Correia de Sá saiu para passear com o cachorro e encontrou um grupo de entregadores. Quando ela chegou na nossa direção, ela olhou para mim, olhou para a gente que estava ali e cuspiu no chão e seguiu o caminho dela. Quando ela voltou, aí ela já foi e começou a arrumar problema com a outra menina. Aquela favela tá aqui, ó. Quem tá defendendo aqui sou eu, rapaz. Espera. Eu tô na terra, rapaz. Espera. Eu tô na terra. Espera o quê? As agressões continuam. Tira, mano, tira. Só me xingar de lixo, de favela, de um punhado de coisa, nome feio, entendeu? E chamando eu pra briga, e eu não queria brigar. Eu falei, eu não quero brigar, eu vou correr sim porque eu não quero brigar. Minutos depois, ela parte pra cima do entregador Max Ângelo.
tira a coleira do cachorro e avança sobre Max. Não, vai me agredir? Tu é mão de mim, mulher. Ela me tratou como se eu fosse escravo. Só que ela está se esquecendo que o tempo da escravidão já acabou há muitos anos. Entendeu? E isso não pode acontecer, é inadmissível. Max Ângelo é morador aqui da Rocinha e trabalha na informalidade como entregador há 1 ano e meio, desde quando ele perdeu o emprego que tinha com a carteira assinada. Ontem, depois de ser agredido, ele passou por exames no Instituto Médico Legal. Os hematomas ainda estão nas costas dele. O caso foi registrado como injúria e a delegada vai examinar as imagens para verificar se há crime de injúria racial. Sandra Matias mora nesse prédio. Eu gostaria de falar com ela a respeito de um vídeo. Muito obrigado. Sandra foi avisada de que estávamos aqui, mas não quis nos atender. Disse que não vai dar entrevista. A seguir, o início da campanha de vacinação contra a gripe. E a seleção brasileira feminina enfrenta a Alemanha na reta final para a Copa do Mundo. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários. Na espera da vacina em São Paulo, quem diria que a média de idade passa dos 80? 84. Gente do céu. Um dos segredos é tomar vacina? Isso. Para não ficar doente, né? O seu José Luiz diz que nunca perde uma campanha. Vacina em casa é como copo d'água. Tomamos todas. Desta vez, todos os grupos prioritários serão imunizados ao mesmo tempo. Mas os municípios podem montar o próprio calendário para vacinar mais de 81 milhões de brasileiros. A campanha é um grande esforço para aumentar o número de pessoas vacinadas contra a gripe no país inteiro. A procura vem caindo, segundo o Ministério da Saúde. Em 2021, de todo o público-alvo, só 71% tomaram a vacina. No ano passado, caiu ainda mais, 68%. Neste ano, a meta é imunizar até o fim de maio pelo menos 90% dos brasileiros que podem e devem se proteger contra a doença. O vírus da gripe é um vírus que abre as portas para complicações importantes e ele mesmo pode causar doença sistêmica grave, pneumonia, insuficiência respiratória. Devem tomar a vacina da gripe as crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, idosos com mais de 60, grávidas, mulheres que deram à luz recentemente, pessoas com comorbidades e com deficiência, quilombolas, indígenas, professores, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e do sistema portuário, quem trabalha nas forças de segurança e nas forças armadas, detentos e funcionários do sistema prisional. Alguns estados começaram a vacinar no final de março. Em Fortaleza, as crianças foram as primeiras e, a partir de hoje, outros grupos podem tomar a vacina. Todos os anos eu tomo, todos os anos. Foi um médico que me ensinou. Em Pernambuco, 3,5 milhões de pessoas são esperadas. No Rio Grande do Sul, mais 5 milhões. E vamos proteger contra tudo que a gente pode, né? A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Cleiton e Suziane usam diariamente um remédio à base de derivados da cannabis. Mãe e filho têm epilepsia e também tratam o transtorno do espectro autista. A nossa qualidade de vida, tanto de Cleito quanto a minha, melhorou muito. Nossa alimentação melhorou muito. A minha socialização melhorou muito graças a esse óleo. Essas gotas estão tratando doenças, transtornos, distúrbios e sintomas de milhares de pacientes. O medicamento é à base do canabidiol, uma substância extraída da planta da maconha. A terapia canabinoide ajuda demais. Então é uma infinidade. Cada dia mais tem feito novos estudos, novas pesquisas, demonstrando um aumento maior no efeito terapêutico dos canabinoides. Em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reclassificou o canabidiol, que saiu da lista de substâncias proibidas, para controladas.
Mas o remédio só pode ser fornecido por associações autorizadas pela Anvisa. No Brasil, apenas 9 associações que defendem o uso da cannabis para fins medicinais têm autorização para fornecer o canabidiol em forma de óleo para pacientes, com laudo e receita médica. Mas uma decisão judicial inédita no Brasil permite que uma associação de Sergipe forneça também a flor da cannabis. Com a decisão que vale apenas para Sergipe, a associação vai poder plantar e fornecer a flor da cannabis in natura para os associados com indicação médica. Hoje, no Brasil, pacientes de outras associações precisam importar o produto com pedido médico e autorização da Anvisa. Nós não víamos e não vemos até hoje uma lógica concreta e real que não beneficiar o mercado internacional por algum motivo que não nos cabe comentar aqui, mas que não houvesse uma autorização para que as associações também produzissem e também fornecessem. Por quê? Porque se há como regulamentar o mercado internacional, tem como regulamentar o mercado interno. A Escola Estadual Tomásia Montoro reabriu hoje em São Paulo, 2 semanas depois do ataque. Deixou uma professora morta e mais 4 pessoas feridas. 90 alunos participaram com os pais de um café da manhã e de rodas de conversa. Amanhã devem retornar os outros 185 estudantes. A segurança foi reforçada. A Prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, deu férias escolares de 1 semana na rede municipal de ensino depois do ataque que matou na semana passada. Nesse período, a Prefeitura vai contratar seguranças em caráter emergencial. O governo do estado também anunciou a contratação de agentes armados para as escolas estaduais, além de uma ronda pelas instituições de ensino. Um homem matou colegas de trabalho e feriu 9 na agência bancária de Louisville, no estado americano do Kentucky. A polícia afirmou que, ao chegar ao local, o homem disparava tiros de fuzil e que, em seguida, ele morreu. Os agentes dizem que ainda não sabem em quais circunstâncias a morte. A China terminou hoje os exercícios militares em torno da ilha de Taiwan. Foram 3 dias de atividades em resposta à viagem da presidente taiwanesa aos Estados Unidos. A TV estatal chinesa informou que os exercícios incluíram aviões com capacidade nuclear que transportavam mísseis reais. Os Estados Unidos informaram hoje que estão em contato direto com aliados depois do vazamento de documentos de inteligência americanos. Numa guerra, informação sobre o inimigo é uma arma valiosa, mesmo com 40 dias de atraso. Os mais de 100 documentos ultra-secretos dos serviços de inteligência americanos que vazaram na internet são um retrato da posição, do poder de fogo e das vulnerabilidades das forças ucranianas em fevereiro e março. Um relatório revela, por exemplo, que os estoques de mísseis de defesa aérea da Ucrânia estão no fim e devem se esgotar até o início de maio. Os papéis expõem o envolvimento profundo dos Estados Unidos nas táticas e no fornecimento de informações que são usadas no campo de batalha. O vazamento acontece no momento em que Rússia e Ucrânia preparam grandes ofensivas para os meses de primavera no hemisfério norte e mostra que os americanos espionaram até aliados próximos, como Coreia do Sul, Israel e o presidente ucraniano. Na Rússia, o porta-voz do Kremlin chamou de interessante o fato de os americanos terem espionado Volodymyr Zelensky. Os documentos revelaram comunicações interceptadas pelos americanos de integrantes do governo sul-coreano preocupados com a pressão feita por Washington para que enviassem armas letais para a Ucrânia. Seul se comprometeu a enviar apenas armas não letais. O governo sul-coreano disse que vai discutir o vazamento. O porta-voz de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que o presidente Joe Biden foi informado sobre o caso e que o governo entrou em contato direto com aliados próximos. Estamos levando a questão muito a sério. Não há desculpa para esses documentos terem caído no domínio público, afirmou John Kirby. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recuou mais uma vez.
Hoje ele disse que não vai mais demitir o ministro da Defesa de Israel. O primeiro-ministro israelense explicou que ele e Yoav Gallant concordaram em deixar as diferenças de lado. Benjamin Netanyahu tinha anunciado a demissão de Gallant no último mês, depois que o ministro da Defesa disse ser contra a reforma que enfraquece o poder judiciário do país. Hoje Netanyahu disse que os dois têm trabalhado juntos nas últimas semanas. Horas antes do pronunciamento, num sintoma de outra crise vivida por Israel, milhares de colonos marcharam no território ocupado da Cisjordânia. A manifestação foi a favor da expansão dos assentamentos israelenses. São comunidades construídas por Israel em território palestino depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. A ONU considera os assentamentos ilegais. A marcha teve o apoio de 2 líderes da extrema-direita israelense, ministros do governo conservador de Netanyahu. Enquanto a manifestação acontecia, houve confronto entre o exército de Israel e palestinos, num outro ponto da Cisjordânia. Recentemente, 6 países aqui da Europa pediram que o governo israelense interrompa a expansão nos assentamentos e criticaram a intenção de Israel de legalizar alguns deles. Esse conflito histórico vive hoje uma escalada de violência. Desde janeiro, morreram pelo menos 19 israelenses e estrangeiros também. E o número de palestinos mortos é quase 5 vezes maior. Até agora, esse ano, foram mais de 90 vítimas. A mais recente tinha 15 anos só. A operação militar de Israel que matou o adolescente palestino Mohamed Balhan aconteceu perto da cidade de Jericó. Militares israelenses disseram que a operação era para prender palestinos suspeitos de envolvimento em ataques e que eles, os militares, foram recebidos com violência. Entre as vítimas israelenses da nova onda de violência estão 2 irmãs, uma de 15 e outra de 20 anos. Elas foram veladas ontem. Hoje ficou tudo ainda pior. Foi confirmada a morte das jovens, que estava desde sexta-feira no hospital em estado grave. A seleção brasileira feminina de futebol vai enfrentar a Alemanha amanhã, num amistoso de preparação para a Copa do Mundo. O trabalho da primeira técnica estrangeira a comandar a seleção feminina vai completar 4 anos em julho, quando começa a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. Neste ciclo, a equipe passou por uma renovação. 34 jogadoras estrearam na seleção principal sob o comando da sueca Pia Sundhage. O futebol feminino do Brasil também começou a ter mais estrutura. Clubes da Série A e da Libertadores passaram a ser obrigados a terem equipes para mulheres. E competições de categorias de base foram criadas. Mudanças necessárias para tentar diminuir a distância para as principais seleções do mundo. Há quanto tempo o Brasil não competia de fato contra essas seleções? Então acho que isso, quem realmente assiste e acompanha, não tem como dizer que a gente não evoluiu. A seleção hoje é respeitada por outras seleções e está um degrauzinho acima para incomodar também, quem sabe, numa Copa do Mundo.